Então, hoje nós vamos ver alguns exercícios de ligações covalentes, né? O primeiro deles, ele pergunta o seguinte: qual dentre as alternativas apresenta substâncias que formam somente ligações covalentes? A gente tem que entender que ligação covalente é uma ligação entre compartilhamentos de elétrons de elementos que têm alta eletronegatividade, ou seja, tendência a atrair elétrons. Então, ambos precisam de elétrons. Então, ela sempre ocorre entre a metal e hidrogênio, a metal e a metal, ou hidrogênio e hidrogênio, tá? Quem são os ametais na tabela periódica? Os ametais é esse grupinho aqui, tá? E o hidrogênio aqui. Então, dentre as opções, você encontra alguns elementos que não fazem parte de ametal. Por exemplo, potássio é um metal, não um ametal. O zinco é um metal, não um ametal. Aqui também o sódio, o titânio, são elementos que são metálicos, não são ametais nem hidrogênio. Mas aqui na letra D você vê que todos os elementos que estão contemplados aqui estão nessa minha tabelinha aqui. Então, essa alternativa aqui são os elementos que apresentam as ligações covalentes, somente ligações covalentes, né? Então, essa seria a opção correta. Outra questão, um elemento X possui número atômico igual a 1, né? E um elemento Y, 17. Qual será a fórmula molecular formada pela ligação covalente entre esses dois elementos? Então, a gente tem aqui o elemento X, um S1, poderia fazer distribuição eletrônica. E eu poderia fazer distribuição eletrônica também do Y, 1S2, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Então, se eu observar lá na minha tabela periódica, vou ver que o elemento X é o hidrogênio. E o elemento Y é o cloro, que está lá na família 7A. Por isso que ele tem 7 elétrons aqui na última camada e o hidrogênio tem 1. Qual seria o tipo de ligação formada entre eles? O hidrogênio precisa de um elétron e o cloro também precisa de um elétron. Então, seria um compartilhamento de elétrons. E essa seria a ligação entre eles, essa ligação aqui. Então, para um hidrogênio, precisaria de um cloro, certo? Então, qual seria o tipo de ligação aqui? A fórmula molecular aqui, X, né? Que seria o H, Y, que seria o Cl. Então, seria o XY, seria a letra B aqui, ok? O terceiro, são dados os números atômicos, a molécula que apresenta somente ligações covalentes normal. O que é uma ligação covalente normal? É aquela ligação onde os dois elementos contribuem para formar a ligação, né? Depois a gente vai dar uma olhadinha em uma questão de ligação covalente dativa, mas os dois elementos contribuem para formar uma ligação covalente normal. Se a gente olhar para eles lá, né, a gente sabe os elementos aqui da tabela periódica, né? A gente olhando aqui, a gente pode observar que o flúor, né? Ele apresenta uma ligação de compartilhamento. O flúor está aqui na família 7A, né? Ele tem 7 elétrons. Então, para formar uma ligação, ele vai compartilhar esse par de elétrons aqui, né? De um flúor e do outro. O oxigênio, ele está aqui ó, na família 6A. Ele precisa de 2 ligações covalentes, certo? O CO, ele forma um tipo de ligação, o CO está aqui, o oxigênio está aqui, ele forma 2 ligações covalentes. Uma ligação que a gente chama de ligação dupla, certo? O oxigênio, o O3, na verdade, né? Ele vai formar uma ligação dupla e uma ligação dativa, porque esse oxigênio aqui, ele vai estar estável. E a molécula de água, 2 ligações covalentes, né? O oxigênio com hidrogênio, o oxigênio com hidrogênio. A molécula que apresenta somente uma ligação seria o
F2, né? Só tem essa ligação. Outras são ligações duplas ou ligações dativas. Qual é a fórmula abaixo? É prevista para o composto formado por um átomo de fósforo e de flúor, né? Então, dados os números atômicos, né? Novamente, vamos olhar para a nossa tabela. O flúor aqui é um metal, um halogênio, né, da família 7A. E o fósforo, ele está aqui na família 5A, então ele tem 5 elétrons. Então, o fósforo, para chegar a 8, ele precisa de 3 e o flúor precisa de 1 elétron, certo? Então, cada fósforo compartilha um elétron com o flúor. Então, eu vou precisar de 3 flúores para 1 fósforo. Então, essa seria a fórmula estrutural do PF3, né? Que seria a ligação entre fósforo e flúor. Então, seria a letra D, tá? Lembrando que o fósforo precisa de compartilhar 3 e o flúor precisa de compartilhar 1 apenas. O trióxido de enxofre, SO3, é formado através do compartilhamento de elétrons entre átomos de enxofre e oxigênio. Quantas ligações químicas fazem presentes nesse composto? Quantas ligações tem nesse composto? Aqui a gente tem o enxofre, né? O enxofre, que é o átomo central do SO3, ele está na família 6A, ele tem 6 elétrons. Todos esses triângulozinhos aqui são do enxofre. E ele precisa de duas ligações de 2 elétrons para se estabilizar. Então, você contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o oxigênio está estável, certo? Mas o trióxido de enxofre, ele é formado. Então, o que acontece? Essas ligações aqui com os outros oxigênios é do tipo de ligação covalente dativa, onde só o enxofre compartilha o par de elétrons, certo? Então, aqui você também tem uma formação de uma ligação com um par de elétrons. Aqui está perguntando quantas ligações químicas fazem parte desse composto. Então, aqui você tem duas, que é uma dupla ligação, 3, 4. Então, tem 4 ligações nesse composto, certo? Qualquer dúvida é só deixar nos comentários.